Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez, tá? Para levar o conhecimento da verdade, da palavra sagrada até você. Amém? Meus irmãos, nesse vídeo, quero falar sobre um tema muito disputado, muito conhecido, dízimo, tá? Eu gravei no vídeo anterior, um vídeo falando sobre o dízimo. Esse aqui é um complemento daquele, tá? Então, sobre o dízimo, né, mano? Aí as pessoas vão dizer lá, mas Abraão pagou o dízimo, tá entendendo? Realmente, né? Se for lá em Gênesis 14:17, você veja Abraão pagando o dízimo, tá entendendo? Mas resumindo o Abraão lá, primeiro, né? Não existia uma lei, né? Falando sobre o dízimo, né? Então, se você fazer um estudo, mano, nessa passagem de Gênesis 14:17, onde que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, você vai ver o seguinte, a história ali é o seguinte. Abraão foi fazer a guerra, né, com os reis lá, 5 reis, tá? Tinha levado seu irmão Ló cativo, tá? Aí Abraão foi lá, fez a guerra, tá entendendo? Derrotou os inimigos. Aí Abraão vinha vindo cansado, com fome, tá entendendo? E antigamente, mano, quando um rei vencia o outro na batalha, o vencedor, ele despojava todos os bens materiais do vencido, né? Ouro, prata, camelo, tá entendendo? Cavalo, tudo que tinha de bem, eles podiam catava. Chamava-se despojo do inimigo, né, que foi vencido, né? Então Abraão foi na guerra, né? Venceu os inimigos, e após vencer os inimigos, ele foi lá e catou todos os despojos do inimigo, a riqueza né, dos vencidos. Ouro, prata, animais, tudo que tinha. Né? Aí Abraão vinha vindo, voltando para casa cansado, com fome. Aí esse Melquisedeque, vendo que Abraão vinha, ele sabendo que Abraão é homem bendito de Deus, né? Então o que Melquisedeque fez? O Melquisedeque pegou pão e vinho e correu de encontro com Abraão. Porque sabia que Abraão estava cansado e com fome. Ele correu com vinho e pão de encontro com Abraão, né? E o que acontece? Aí Abraão, em retribuição à gentileza do Melquisedeque, tá entendendo? Ele pegou 10% de todo o ouro, toda a riqueza que ele tinha pegado em guerra, o despojo dos inimigos, e deu 10% para Melquisedeque. Entendeu? Quem era Melquisedeque? Né? Sacerdote de Deus. Tá? Então, vejam que o dízimo é pago para sacerdote. Tá? Depois de Abraão, tá entendendo? Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, né? As 11 tribos pagava dízimo para quem? Para a tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal de Deus. Então você veja, a tribo pagava para sacerdote. Tá? No Velho Testamento, a tribo sacerdotal de Deus era a tribo de Levi, que recebia dízimo. Sacerdote. Hoje, quem que é o nosso sacerdote hoje? O Senhor Jesus. Então devemos pagar dízimos para quem? O nosso sacerdote, o Senhor Jesus. Tá? Porém, só existe uma forma de darmos dinheiro para o Senhor Jesus. É dando aos pobres e necessitados. Está entendendo? É o próprio Senhor Jesus quem falou. Lá em Mateus 25, 36 em diante. Tive fome, me desse de comer. Estava com frio, me desse uma blusa. Estava doente, me desse um remédio. Está entendendo? Estava enfermo e viesse me visitar. Então, o que acontece, meus irmãos? Toda vez que fizemos aos pobres e necessitados, estamos fazendo ao Senhor Jesus. Então hoje temos que dar dinheiro para o nosso sacerdote, que é o Senhor Jesus. E a única forma de darmos dinheiro a Deus e ao Senhor Jesus é fazendo aos pobres e necessitados.
Entendeu? Sabe por quê? Porque Deus e o Senhor Jesus, ele não tem fome, não come arroz e feijão e não precisa da nossa ajuda. Quem precisa da nossa ajuda são os pobres e os necessitados. Amém? Então, espero que tenha ficado esclarecido. Resumindo sobre o dízimo, então, começa lá do filho de Jacó. Para nós entendermos, a gente tem que voltar um pouco no passado, tá? Jacó teve 12 filhos, tá entendendo? E os filhos de Jacó, você pode ver em Gênesis 29, 31 e continuação em Gênesis 30, verso 6. Os filhos de Jacó. Lá você veja todos os filhos de Jacó, tá entendendo? Entre os filhos de Jacó, tinha um que se chamava Levi, que deu origem à tribo dos levitas. Esse Levi é o patriarca da tribo de Levi, é o cabeça, o chefe, tá entendendo? Da tribo de Levi. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, 11 tribos a terra de Canaã foi repartida entre as 11 tribos de Israel. Tá entendendo? A tribo de Levi não recebeu terra. Por quê? A tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser o sacerdote de Deus. A tribo sacerdotal de Deus. A missão da tribo de Levi não era plantar, colher, criar animais, tá entendendo? Ter essa preocupação. A tribo de Levi, a preocupação dela era cuidar do templo do Senhor. Então, todo o serviço na casa do Senhor, quem tinha que fazer era a tribo de Levi. A limpeza do templo, só os descendentes da tribo de Levi. A pintura do templo, só os descendentes. O reparo da casa, os descendentes da tribo de Levi. Abrir e fechar a porta do templo, só podia ser os descendentes da tribo de Levi. O sacerdote, descendente da tribo de Levi. Tá entendendo? Então, a tribo de Levi, em vez de Deus dar a terra para a tribo de Levi, deu os dízimos e as ofertas. Tá entendendo? Então, todos os dízimos e as ofertas que as 11 tribos levavam para Deus, Deus entregou para a tribo de Levi. Então, você vê que Deus não precisava e nem precisa, tá entendendo? De dízimo, de dinheiro, tá? Então, continuando, mano. Então, você veja aqui que o dízimo era pago para sacerdote. E hoje o nosso sacerdote é o Senhor Jesus. Então, temos que dar dízimo para o Senhor, nosso sacerdote, para o Senhor Jesus. E a única forma de dar dinheiro para o Senhor Jesus, ele mesmo falou, Mateus 25, 36 em diante. Tive fome, me desse comer. Estava doente, me desse um remédio. Entendeu, irmão? Então, fique atento, busque a verdade, tá? E não fique baseado em falsos ensinamentos, né? Não podemos ficar, entendendo, meus irmãos, ó? Seguir a tradição. A tradição gera o pecado. Busque a verdade. Se liberta. Amém? Continuando aqui nossos estudos, mano. Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Deus deu uma terra boa para o povo de Israel. O povo de Israel, aqui está minha terra, né? Estou dizendo para vocês. Mas também aqui está minha lei. Cumpre-se. Tá entendendo? Porque na lei Deus colocou a bênção e a maldição na lei. Tá entendendo? E o que que acontece? O que acontece é o seguinte, meus irmãos. O povo de Israel entrou na terra de Canaã, né? E herdou uma boa terra dada por Deus. Tá entendendo? Uma terra que manava leite e mel. Símbolo de riqueza. Entendeu? E nessa lei, mano, Deus colocou a bênção e a maldição. Você pode ver todos esses estudos nesse livro aqui, ó. Acontecimentos Finais, Novo Céu, Nova Terra, pela editora Viseu, tá? Capítulo 10 desse livro aqui, ó. Deus colocou a bênção e a maldição na lei para o povo de Israel ao entrar na terra de Canaã. Capítulo 10 desse livro, né? No capítulo 11, Israel trouxe a maldição da lei sobre si. Capítulo 11 desse livro. 15 anos para escrever esse livro, tá entendendo? Pela editora Viseu, tá na Amazon, Magalu, tá entendendo? Livro físico, livro digital, tá? Um livro com quase 900 páginas, 222 capítulos, tá? Um trabalho meu que eu levei 15 anos para fazer, tá entendendo? Então, continuando, meus irmãos, continuando os estudos aqui, quando Deus colocou o povo na terra de Canaã, Deus deu uma lei para o povo de Israel seguir. E nessa lei foi colocada a bênção, a maldição, tá? Eu dou um exemplo para vocês. Vamos supor que essa lei, dada através de Moisés, tinha 60 itens. Um exemplo que estou dando, né? Vamos supor, para vir a bênção sobre o povo de Israel, Israel tinha que cumprir todos os 60 itens, toda lei.
sem quebrar nenhum ponto da lei. Tá entendendo? Porque se Israel seguisse 59 itens da lei, 59 pontos, e quebrasse só um ponto da lei, já vinha toda a maldição da lei sobre o povo de Israel. Entendeu? Então a lei tinha que ser seguida completamente. Tá entendendo? Onde que nós podemos ver isso? Nós podemos ver isso em Romanos. Aqui, ó. Tá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? A circuncisão era um item da lei. Uma criança ao 8º dia tinha que ser circuncidada. Está lá em Gênesis 17:10, tá? Em Gênesis 17:10. Circuncidar uma criança ao 8º dia após o seu nascimento, tá? Aí o que acontece? Continuando aqui, meus irmãos, vamos ver aqui. Então, meus irmãos, continuando aqui, muita passagem, às vezes a gente se perde um pouco, tá entendendo? Mas devagarzinho a gente chega lá, entendeu? Então, nós vemos aqui em Romano 2:25, tá? Nós vimos lá em Gênesis 17:10, Deus mandando circuncidar uma criança ao 8º dia, tá? Então, a circuncisão era um item da lei, dado através de Moisés, que o povo tinha que cumprir, tá entendendo? Mas vemos aqui em Romanos 2:25, que diz o seguinte: a circuncisão tem valor se a lei... a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Tá entendendo? Quer dizer, a circuncisão para o povo de Israel só tinha valor se ele cumprisse todo o resto da lei. Tá entendendo? Mas se ele tropeçasse num ponto, quebrasse um ponto da lei, essa circuncisão já não valia mais nada. Essa circuncisão, ela se tornaria vã. Não, tá entendendo? Não adiantaria em nada. Tá entendendo? E vocês podem... Isso aqui também pode ser confirmado lá em Tiago 2:10. Onde diz aqui, ó: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. Isso está em Tiago 2:10. Resumindo, pois quem guarda toda a lei, vamos supor que a lei tinha 60 itens, e o povo de Israel guardava 59 itens da lei, e tropeçava em um só ponto, se tornava cúmplice de toda a lei. Vinha maldição e não bênção. Quer dizer, se o povo de Israel pagasse o dízimo, tá entendendo? Mas deixasse de seguir qualquer um outro ponto da lei, mesmo pagando o dízimo, não vinha bênção sobre o povo, mas vinha maldição. Porque a lei tinha que ser seguida completamente, sem quebrar nenhum ponto, nenhum item da lei, para evitar a maldição da lei. Entendeu, meus irmãos? Continuando nossos estudos, meus irmãos, vamos ver o Malaquias agora, onde que cobra o dízimo. Será que Malaquias está cobrando dízimo de você, de mim, da nossa época? Não. Está entendendo? Para início de conversa, todos os profetas antigos foram enviados para o povo de Israel. Então, se você ler o Malaquias 1:1, está escrito: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Contra Israel, povo de Israel. Tá? E não contra mim, contra você, contra nós, atual no Novo Testamento. Tá? Então, para início de conversa, Ezequiel está falando para o povo de Israel. Está entendendo? Aí no 3:10 diz... 3:10... 9... Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova disto, o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Está entendendo? Então o que acontece? Aqui, o profeta Malaquias não está falando assim: povo de Israel, paga só o dízimo e está resolvido. Não. Aqui o profeta Malaquias está falando assim: povo de Israel, pague o dízimo e segue todo o resto da lei, dada através de Moisés. Aí virá as bênçãos da lei sobre vocês. Está entendendo?
não era só pagar o dízimo. Aqui que não está dizendo, ah, pô, traz o dízimo, está tudo resolvido. Não. Porque nós já vimos que a lei tinha que ser seguida completamente. Se a lei tinha 60 itens, 60 pontos, o povo tinha que seguir os 60 itens, os 60 pontos. Senão vinha maldição sobre o povo. Entendeu? Então, o profeta Malaquias aqui não está falando, pô, já só paga o dízimo. Não, pague o dízimo e siga todo o resto da lei. Porque o dízimo era um item da lei, dado através de Moisés. Está entendendo? Então, o que que acontece? Aqui estava dizendo, pague o dízimo e logo em seguida ponha a minha prova, disse o Senhor dos Exércitos, ele abrir a janela do céu. O que que é abrir a janela do céu? Derramar bênção sobre o povo? Não, abrir a janela do céu significa o seguinte, chuva sobre a lavoura de Israel. Abrir as comportas do céu, abrir a janela do céu, aí vinha a chuva na hora certa, no tempo certo, aí Israel ia ter uma produção abundante. E emprestar para todas as nações, mas não precisaria pegar emprestado, abrir a janela dos céus. Está entendendo, meus irmãos? O que que acontece? E logo em seguida, no 3:11, Malaquias 3:11, por causa de vocês, repreendei o devorador para que não consuma o produto da terra. Ó, não consuma o produto da terra. Muitos líderes religiosos, hoje em dia também, né, mas tempos atrás, ele usava esse devorador aqui, um devorador, um espírito maligno que vai devorar o teu salário se você não pagar dízimo. Mentira, esse devorador aqui, mano, são gafanhotos que devorava a lavoura de Israel. Então, se Israel pagasse o dízimo e seguisse todo o resto da lei dada através de Moisés, então as pragas, os gafanhotos, seria repreendido por Deus e o gafanhoto não ia devorar, estragar a lavoura de Israel, entendendo? Então esse devorador aqui era gafanhoto, insetos, praga, né, que atacava a lavoura de Israel. Essas pragas vieram por quê? Porque Israel quebrou a lei de Deus, virou as costas para o seu Deus e começou a seguir ídolo. Então começou a vir essas pragas. Israel perdeu a bênção sobre o povo de Israel. Esses gafanhotos, meus irmãos, você pode ver lá em Deuteronômio 28:38. Por causa de vós repreendei o devorador, para que não devore a lavoura de vocês. Veja o devorador lá em Deuteronômio 28:38, 39 e 42. Está entendendo? E em Joel 2:25 também fala, né, do gafanhoto devorador, que devorava a lavoura de Israel. Então você veja, meus irmãos, que muitos líderes religiosos às vezes usam essa passagem aqui do devorador como se fosse um espírito maligno que vai devorar o teu salário. Mentira! Está entendendo? Aqui, esse devorador era os insetos, as pragas que atacavam a lavoura de Israel, né? E quando Malaquias fala 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Em primeiro lugar, Malaquias não está falando para mim nem para você. Vemos Malaquias 1:1. Palavra de Deus através de Malaquias ao povo de Israel. Mas não é para mim, nem para você, nem para nossa época, que nós estamos seguindo o Novo Testamento e não o Velho Testamento. Entendeu, meus irmãos? Então, não precisa ter medo dessa maldição, tá entendendo? Porque quem está te libertando dessa maldição não sou eu, tá entendendo? O Senhor Jesus já nos libertou dessa maldição. Está entendendo? Então, não tenha medo dessa maldição, meus irmãos. Porque isso daqui não se refere a nós. Se existe alguma maldição por não pagar o dízimo, que essa maldição caia sobre mim, não sobre você. Não que eu esteja te libertando da maldição, mas o Senhor Jesus me libertou, te libertou você. Estamos livres. Estamos livres de dízimo. Não tem nada a ver. Entendeu, meus irmãos? A maldição só pega, mano. Tá entendendo? Sem causa justa, ela não pega. Jesus se fez de maldição pregada na cruz. A maldição pegou ele? Não pegou. Porque não tinha motivo, não tinha causa para pegar. É a mesma coisa você. Ah, você hoje não pagou dízimo. A maldição não vai te pegar. Por quê? Porque você não está seguindo o Velho Testamento. Você não está seguindo a lei dada através de Moisés lá. Nós estamos seguindo o Novo Testamento. Os ensinamentos dados pelo Senhor Jesus, que chegou até nós através de Paulo. Amém? Então, meus irmãos, não tenha medo. Ergue a cabeça. Conforme já disse, só tem uma forma de dar dinheiro para o Senhor Jesus hoje. Então, nosso dízimo tem que ser pago para o sacerdote.
O nosso sacerdote hoje é o Senhor Jesus. E a única forma de dar dinheiro a Deus e ao Senhor Jesus é dando aos pobres e aos necessitados. Entendeu, meus irmãos? Conforme o Senhor Jesus falou em Mateus 25, 36 em diante. Tive fome, desse de comer. Estava doente, me desse um remédio. Amém? Continuando aqui, meus irmãos, nossos estudos então. Tá entendendo? Fazendo um resumo geral. Já até falei no vídeo passado, tá entendendo? Sobre o dia, mas quero repetir novamente aqui. Que o Senhor Jesus veio para o povo de Israel, foi o maior profeta de Deus enviado ao povo de Israel, já que Israel não ouvia os antigos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Então Deus falou, vou enviar meu filho, talvez ele respeite, tá entendendo? E não adiantou nada, não respeitou nada, ao contrário, matou pregando na cruz, tá? Jesus veio para o povo de Israel, o povo de Israel não aceitou o Senhor Jesus e pregou na cruz. Após Jesus subir ao céu, Deus falou assim, bom, já que Israel não aceitou meu filho, né? Agora eu vou pegar os ensinamentos do Senhor Jesus e vou esparramar para o mundo inteiro. Aí foi que Deus pegou Paulo, escolheu Paulo, Paulo, vem cá. É o seguinte, né, transformou a vida do Paulo. Então, falou, Paulo, pega os ensinamentos do Senhor Jesus, deu sabedoria e conhecimento para Paulo, e através de Paulo pregou o evangelho para todo mundo, para nós. Por isso que Paulo é considerado o nosso apóstolo, o apóstolo do gentil, tá entendendo? Porque foi através de Paulo que a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus chegou ao mundo, chegou até nós, tá entendendo? E veja se Paulo manda pagar dízimo, tá entendendo? Então se existe alguma maldição, ia cair sobre a cabeça de Paulo, porque ele não manda nós pagar dízimo. Então veja, os ensinamentos de Paulo, se ele manda pagar dízimo, não paga. Então, se existe algum mal por não pagar dízimo, esse mal foi, tá entendendo? Alguma falta, essa falta veio da parte de Paulo. Então ele não paga o dízimo porque o Paulo não mandou. Nem o Senhor Jesus mandou pagar. Entendeu, meus irmãos? Então não tenham medo dessa maldição, não. Aquilo que Deus abençoa, fica abençoado para sempre. Tá entendendo? E nós somos abençoados de Deus. Tá entendendo? E meu nome fala por mim. Amém? Então, se você tem alguma dúvida, meus irmãos, comente, pergunte, divulgue este canal, tá entendendo? Se inscreva, tá entendendo? Divulgue para as pessoas, tá entendendo? Porque se você entendeu, isso daí não pode morrer em você. Você tem que transmitir o conhecimento, tá entendendo? Para as pessoas, para que mais pessoas possam entender. Conforme diz lá em Daniel 12:10, só os sábios entenderão. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus abençoe e até breve.